Vídeo número 7, letra D, Doutrina Islâmica. Os 20 Mandamentos de Maomé, o fundador do islamismo. Devido a polêmicas criadas por grupos islâmicos no Brasil, que se sentem envergonhados pelo péssimo comportamento de Maomé durante a sua vida, a tal ponto de desejarem calar na justiça aqueles que sabem que Maomé é um péssimo exemplo de conduta, eu resolvi revisar este artigo. O artigo inicialmente havia sido publicado no dia 24 de agosto de 2014. O que eu fiz foi acrescentar links que dão apoio a estes mandamentos, bem como explicitar as citações e interpretações. O artigo ficou maior, mas é necessário, já que ele passa-se a servir de fonte para a justiça brasileira. O fato é que eu não vejo grupo socialista algum processar ninguém por fazer uma análise crítica dos crimes cometidos por Mao, Lenin, Stalin, Fidel ou Che Guevara. Claro, isso é história. Se alguém se espelhar em todos os aspectos da vida nas ações desses personagens, vai acabar cometendo crimes semelhantes, achando que está fazendo algo correto. As figuras históricas que eu citei acima têm que ser vistas sob a luz da história, e o mal que fizeram não podem ser escondidos e nem a discussão deste assunto ser silenciada pelo Estado através da justiça. Mas é exatamente isso que grupos islâmicos no Brasil estão tentando fazer neste exato momento. Isso é grave. Estão tentando criar uma jurisprudência para a implementação de uma lei da blasfêmia islâmica no Brasil. E nós sabemos perfeitamente bem o que a blasfêmia islâmica enseja. Basta ver os inúmeros exemplos que elencamos de modo contínuo. O mais incrível deles, o de Asia Bibi. Todos os países que têm as suas legislações influenciadas pela lei islâmica Sharia implementam nos dias de hoje punições para quem difamar a religião. A religião islâmica, é claro. E difamar aqui significa um não muçulmano falando algo que o muçulmano desaprove. O Paquistão talvez seja o pior de todos, mas outros paraísos islâmicos, tais como a Arábia Saudita e o Irã, e mesmo a tolerante Indonésia, não fica muito atrás. Na ótica islâmica, liberdade de expressão é alcançada quando os muçulmanos, e apenas eles, são livres para espalhar as suas crenças, e os não muçulmanos, os kafirs, são proibidos de comentar ou criticar qualquer preceito islâmico. A Organização para a Cooperação Islâmica, o maior bloco votante nas Nações Unidas, vem lutando com afinco para implementar a blasfêmia a nível global. E devido à indústria da certificação halal, o Brasil se torna cada vez mais dependente economicamente dos países membros da OIC. Esta dependência, como qualquer outra, resulta em submissão. E quais são as punições para quem rejeita abertamente o islamismo? Devem ser mortos ou crucificados, ou terem suas mãos e os pés cortados em lados opostos, ou serem exilados da terra. Com respeito aos mandamentos, veja bem, eles não são escritos desse jeito nos livros fundacionais do islamismo. O que foi feito foi apenas agrupá-los em 20 temas e escrevê-los de modo a causar um impacto inicial, visando aguçar a curiosidade para saber o que está por trás desses mandamentos. E isso demanda um pouco de esforço, mas vale a pena. O irá tornar livre, que é o oposto de submisso. E agora vamos aos mandamentos. E lembre-se, são os dizeres e exemplos de Maomé que moldam o islamismo. Estuprar, casar e divorciar meninas na pré-puberdade. Sim, pedofilia é sancionada no Alcorão. O capítulo 65 trata do divórcio. O seu versículo 4 se refere a esposas que ainda não menstruaram. Mas quem são essas que não menstruam? Ora, são as mulheres entre 0 anos até mais ou menos 11 anos de idade. E essa permissão se refere também a escravas sexuais, que são aquelas que a sua mão direita possui, ou seja, são posse do muçulmano. 2. Ter relações sexuais com escravas sexuais e trabalhadores escravas. Vejam só como as coisas se encadeiam. O Alcorão 4.3 se refere às mulheres que a sua mão direita possuir. O Alcorão, capítulo 4, versículo 24, proíbe o homem muçulmano a ter sexo com uma mulher já casada, exceto aquelas que a sua mão direita possuir. O Alcorão 33.50 diz claramente quem são as mulheres que a sua mão direita possuir. Elas são aquelas conquistadas como espólio de guerra.
O capítulo 70, versículo 30, menciona que o maometano deve proteger a sua castidade, exceto com suas esposas e suas escravas, ou seja, pode ter sexo com as suas escravas. Ter sexo com as suas escravas seria, então, proteger a sua castidade. Veja que a coisa é muito interessante. Realmente, no capítulo 5 e 58, existem as condições para libertar as escravas. Então, o ciclo se completa. 3. Bater nas esposas, nas escravas sexuais e nas trabalhadoras escravas. O Alcorão 4.34 se refere às mulheres que pertencem ao maometano. E como o maometano pode educá-las? Aquelas de quem temeis rebelião, exortai-as, bani-as de vossa cama e batei nelas. Algumas versões do Alcorão se referem nesse versículo, traduzem mulheres como esposas, mas na verdade a versão em árabe não se refere a isso, se refere a mulheres que pertencem ao maometano. 4. Ter 4 testemunhas masculinas muçulmanas para comprovar um estupro. O capítulo 24 do Alcorão foi escrito com respeito à acusação de adultério da esposa criança de Maomé, Aisha. Para defendê-la, Alá, ou seja, Maomé, perguntou aos acusadores: por que não apresentaram 4 testemunhas? Isso se tornou regra geral. A lei islâmica, por exemplo, diz: se o testemunho for relativo à fornicação ou sodomia, então ele requer 4 testemunhas do sexo masculino. Por exemplo, quem depor em caso de fornicação, testemunha que viu o infrator inserir a cabeça de seu pênis na vagina. Essa regra torna praticamente impossível que uma mulher que tenha sido estuprada consiga provar o estupro, seguindo-se os preceitos da lei islâmica. Se ela diz que foi estuprada, ou seja, fez sexo, e não consegue comprovar o estupro, ela então é acusada de sexo ilícito e vai sofrer a punição que vai desde receber chicotadas até ser apedrejada até a morte. 5. Matar aqueles que insultam o Islão ou Maomé. Todos que blasfemam contra Alá e seu mensageiro, Alá os amaldiçoará neste mundo. Amaldiçoados, onde quer que forem encontrados, eles serão capturados e mortos. 6. Crucificar e amputar não muçulmanos. O que diz o Alcorão? Mortos violentamente ou crucificados, ou suas mãos e pés devem ser decepados alternadamente ou serão banidos na terra. Decapitai-os e decepai-lhe os dedos, golpeai-lhes os pescoços até que os tenhais dominado. 7. Matar os não muçulmanos para garantir receber as 72 virgens no céu. Alá comprou as almas e as posses dos crentes em troca do paraíso. Combaterão no caminho de Alá, matarão e serão mortos. E o paraíso vai ter o quê? Mulheres brancas de olhos grandes, uma recompensa pelo que fizeram. 8. Matar quem deixar o Islã. Veja o que diz Alá, ou seja, o alter ego de Maomé. Eles desejam que você rejeite a fé como eles rejeitaram a fé. E assim, todos vocês se tornam iguais. Portanto, não os tenha como amigos até que eles emigrem no caminho de Alá. Mas se virarem suas costas, capturai-os e matai-os onde quer que os acheis. E al-fitna, que significa rejeitar a fé, é pior do que matança. Entenderam bem o que é isso? Matar é ruim, mas rejeitar a fé é muito pior. Tão pior que matar quem rejeita a fé é um mandamento de Alá. 9. Decapitar não muçulmanos. Quando teu Senhor inspirou aos anjos, eu estou com você, então fortaleça os crentes. Lançarei terror no coração dos descrentes, então golpeie-os nos pescoços e golpeie-os a cada ponta dos dedos. Então, quando você encontrar aqueles que não acreditam, golpeie seus pescoços até quando você infligir massacre sobre eles. 10. Matar e morrer por Alá. Mate os idólatras onde quer que você os encontre.
Alá comprou as almas e as posses dos crentes em troca do paraíso. Combaterão no caminho de Alá, matarão e serão mortos. 11. Aterrorizar os não muçulmanos. Quando teu Senhor inspirou aos anjos: eu estou com você, então fortaleça os crentes. Lançarei terror no coração dos descrentes. Então golpeie-os nos pescoços e golpeie-os a cada ponta dos dedos. Preparai para eles toda a força que você puder, em armas e cavalos de guerra, para aterrorizar o inimigo de Alá e o seu inimigo. 12. Roubar e furtar os não muçulmanos. O capítulo 8 do Alcorão, cujo título é Os Espólios, é um capítulo nojento que trata da guerra contra os idólatras e permite e incentiva a roubar os não muçulmanos. O Alcorão diz: usufrua do que saqueastes, é lícito e bom. Isso é o oposto do não roubarás. 13. Mentir para fortalecer o Islã. O capítulo 16, versículo 106, se refere a fingir deixar de ser muçulmano para enganar os não muçulmanos. E o capítulo 3, versículo 28, diz claramente que os crentes não devem tomar os cáfires, os não muçulmanos, como amigos em detrimento de outros crentes. 14. Lutar contra os não muçulmanos, mesmo que você não queira. O Alcorão 2:216 diz: a jihad, a luta sagrada na causa de Alá, é ordenada para você, muçulmano, embora você não goste. E pode ser que você não goste de algo que é bom para você e que você goste de algo que é ruim para você. Alá sabe, mas você não sabe nada. Maomé chegou a chamar aqueles que se recusam a lutar na jihad como hipócritas. 15. Não deves tomar os não muçulmanos como amigos. Alcorão 5:51. Ó vós que credes, não tomem os judeus e os cristãos como amigos. Eles são amigos uns dos outros, e aquele que dentre vós tomá-los como um amigo, então certamente ele é um deles, porque Alá não encaminha os iníquos. 16. Chamar os não muçulmanos de porcos e macacos. Veja o que diz o Alcorão. Diga: devo informá-lo de quem é ainda pior ante Alá? São aqueles a quem Alá amaldiçoou e transformou em macacos e porcos e adoram Tagut, os falsos deuses. Esses são piores em posição e mais afastados do caminho correto. Assim, quando se orgulham daquilo que haviam sido proibidos, dissemo-lhes: sede vós, macacos, desprezados e odiados. 17. Tratar os não muçulmanos como as criaturas mais vis, que não merecem misericórdia. Alcorão 98:6. De fato, aqueles que não creem no Islã, em Alá e em Maomé, entre o povo da Escritura, cristãos e judeus, e os politeístas, que são todos os demais, estarão no fogo do inferno, permanecendo lá eternamente. Eles são os piores dentre todos os seres criados. É isso aí, meu amigo. Você que não crê em Alá, você vale menos que uma barata. Imagina um ser criado mais desprezível, mais nojento que existe. Você é pior que ele. 18. Tratar os não muçulmanos como inimigos jurados. Alcorão 4:101. E quando você viaja por toda a terra, não há culpa em encurtar a oração, especialmente se você tem medo de que aqueles que não creem possam atrapalhar ou atacar você. De fato, os descrentes são para você um inimigo declarado. 19. Matar os não muçulmanos por não se converterem ao Islã. Alcorão 9:29. Lute contra aqueles que não acreditam em Alá ou no último dia, que não proíbem o que foi proibido por Alá e seu mensageiro, ou seja, rejeitam a lei islâmica Sharia, e não reconhecem a religião da verdade, ou seja, o Islã, mesmo que sejam do povo do livro, cristãos e judeus. 20. Extorquir não muçulmanos
para manter o Islã forte. O Alcorão 929 menciona uma taxa, um imposto extorsivo chamado jizya, criado não apenas para fortalecer o islamismo, mas também para tornar a vida do não muçulmano um inferno, de modo que ele desista de ser não muçulmano e se torne muçulmano. Então, o Alcorão 929 diz: até que paguem o imposto, tributo, jizya em submissão, sentindo-se subjugados e humilhados. Veja bem que o próprio Alcorão diz que o imposto é para humilhar e subjugar. Mais do que qualquer outro fator na história do islamismo, o que levou não muçulmanos a adotarem o islamismo foi para fugirem dessa vida de subjugação e humilhação. O islamismo é submissão total. Aí alguém pergunta: mas José, alguém tem que fazer isso mesmo para seguir a religião islâmica? A resposta a essa pergunta é o seguinte: existe um conceito fundamental no islamismo chamado al-wala wal-bara, que significa ame quem e o que Allah ama, odeie quem e o que Allah odeia. Al-wala significa lealdade e al-bara significa rejeição. No contexto do islamismo, al-wala é a lealdade a Allah e o que quer que ele esteja satisfeito, bem como amizade e proximidade com os crentes, com os muçulmanos. Enquanto que al-bara significa se libertar daquilo que desagrada a Allah, deserdando os descrentes, os kafirs. Lembre-se que Islã significa submissão à vontade de Allah e Maomé. Aí outra pessoa pode perguntar: mas José, a Bíblia é igualzinho? Respondo: não, não é. A Bíblia possui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento vem depois do Antigo. O Antigo tem a descrição de atos de violência. Não são comandos para praticar violência. E as leis que aparecem lá, nem mesmo os judeus seguem. E aí veio Jesus, veio o Novo Testamento. O cristianismo é baseado em Jesus, não é baseado no Antigo Testamento. A rigor, o Antigo Testamento tem que ser visto à luz do que Jesus ensinou nos Evangelhos. Isso é uma coisa tão lógica, tão simples e tão teológica que eu não sei como é que tem gente ainda que faz confusão com isso. Agora vamos ver o islamismo. O islamismo, o Alcorão, se a gente for pegar só o Alcorão tem duas partes. A parte de Meca e a parte de Medina. Em Meca, Maomé era apenas um líder religioso fracassado e ele apenas rogava a praga naqueles que o rejeitavam, que era a maioria, e também ficava ameaçando todo mundo com fogo do inferno. Depois, este profeta fracassado, Maomé, ele se mudou para Medina, onde ele se tornou um senhor da guerra. Então, o Alcorão de Medina, ele é nada mais nada menos do que uma justificativa de todas as atrocidades cometidas por Maomé. Aí as pessoas, no próprio tempo de Maomé, começaram a perceber a diferença entre as chamadas revelações de Medina e as revelações de Meca. Como é que pode as revelações de Medina serem tão mais violentas que as revelações de Meca? Era como se existissem dois Alcorões diferentes, ou duas revelações diferentes, não apenas diferentes, mas contraditórias. Aí, para resolver essa contradição, Allah, que é o alter ego de Maomé, veio com um verso que abrogou os versos de Meca. Ou seja, o Alcorão de Medina tem precedência sobre o Alcorão de Meca. Mas os dois fazem parte do Alcorão. Como resolver esse aparente conflito? Isso se resolve da seguinte maneira: o Alcorão de Meca, que é o menos violento, ele deve ser apresentado para os não muçulmanos quando os muçulmanos vivem na terra dos não muçulmanos. Então eles apresentam sempre tentam apresentar um islamismo sempre bonitinho. E depois, quando eles começam a crescer em poder político, e eles começam a exigir mais e mais lei islâmica Sharia, o Alcorão de Medina começa a ser mais e mais implementado, até que ele vai ser o Alcorão prioritário quando o islamismo tiver o poder, o controle político absoluto.
Esses 20 mandamentos que discutimos são apenas a ponta do iceberg islâmico. E aqui vão algumas sugestões que podem ser também vistas como lembretes. Em primeiro lugar, para os muçulmanos, amigos muçulmanos que são religiosos, existem religiões que são muito mais da paz do que o Islã. Se você procura um bom exemplo de conduta, se você seguir Jesus dos Evangelhos, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai fazer o mundo à sua volta muito melhor. Agora, se você, amigo muçulmano, for mais secular, reflita bem. Esses 20 mandamentos, na verdade, são um crime contra a humanidade e os direitos humanos. Junte-se às centenas de milhões de muçulmanos ao redor do mundo que rejeitam o aspecto político do islamismo. Aproveite que você está no Brasil e o governo não irá prendê-lo por isso. E, para terminar, um lembrete para você, político, ativista, intelectual, jornalista, religioso, clérigo. Se você faz vista grossa quanto a isso, você é nada mais nada menos que um traidor da liberdade. E faz vista grossa também com respeito a uma ideologia política que é totalmente antagônica à Constituição do Brasil.